Pai do Senhor, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, né? O terceiro livro dos 4 evangelhos, e vai durar a semana toda, assim como duraram os livros de Marcos e de Mateus, né? Serão 8 capítulos por cada dia, e hoje nós iremos abordar os 8 primeiros capítulos do livro de Lucas. Aqui na introdução nós temos, na introdução do livro de Lucas, fala um pouco sobre, obviamente, do que Lucas fala no livro. E aqui fala que, embora ele tenha falado muito sobre os milagres que Jesus fez, o principal enfoque do livro é sobre as parábolas que Jesus contava, né? Que Jesus, você pode até ver que no próprio livro tem muitas parábolas que, né? Que o nosso irmão Lucas ele conta. E aqui, como vocês podem ver, tem esses nomes que são o nome dos títulos que tem no capítulo 1, né? E no capítulo 1 aqui nós temos o prefácio, o anúncio do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus, Maria visita Isabel, o cântico de Maria, o nascimento de João Batista, o cântico de Zacarias. Esses são todos as histórias que estão no capítulo 1 do livro de Lucas. E no prefácio do livro de Lucas, ele fala porque ele escreve esse evangelho, né? Ele fala com suas próprias palavras porque ele quer escrever esse evangelho, né? É um pouco curto aí, mas o próximo já é um pouco mais longo. E depois nós temos o nascimento de João. O anúncio do nascimento de João, né? O anúncio do nascimento de João Batista. E aqui no anúncio do nascimento de João Batista, primeiramente Lucas fala sobre a árvore genealógica de João Batista, como aqui no versículo 5 do capítulo 1 fala: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante a Deus, vindo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então aqui ele fala um pouco sobre a genealogia de João Batista. E no versículo 7 ele fala que não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E no versículo 8 fala que aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, tornou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Então, só nesses primeiros versículos da primeira história do capítulo 1 do livro de Lucas, ele fala aqui como, né, como foi um anúncio do nascimento de João Batista, né? Já na próxima história, nós temos o anúncio do nascimento de Jesus, que é aquela história, né, que todos já sabem, que todo ano nós falamos no Natal, etc. E que Maria, ela foi, obviamente, o anjo veio a José, falou, e também veio a Maria e disse que ela daria à luz a um filho. E os irmãos já sabem essa história. E agora aqui na próxima história, que é Maria visita Isabel. Maria, ela vai a uma cidade de Judá visitar a própria mãe do João Batista. E no último versículo,
no versículo 45, no último versículo dessa história, né, tem falando: bem-aventurada a quem creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E no caso, Maria está falando sobre o nascimento de João Batista, não é isso? E agora no Cântico de Maria, né? Maria, ela exalta o Senhor sobre o nascimento de Jesus, né? Isso sobre o Senhor, né? Sobre Jesus, que ela iria dar a luz ao Senhor, ao Salvador. E nesse versículo, nessa passagem, né? Se encontra um versículo bem famoso da Bíblia, que é o versículo 49 e o versículo 50, que fala: porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que temem. Então, essa passagem aí é o Cântico de Maria. E agora o nascimento de João Batista, né? A Bíblia fala sobre como foi, né, a infância, que fala até que João Batista foi circuncidado, né? Que era tradição na época. E no versículo 59 fala assim: e aconteceu que no 8º dia vieram circuncidar um menino e lhe chamavam de Zacarias, o nome do pai. E respondendo sua mãe, disse: não, porém chamado João Batista. Porém será chamado João Batista. E no versículo 60, no versículo 61, fala assim: e disseram-lhe: ninguém é na tua parentela que se chama por este nome. Que é uma curiosidade, né, que naquela época só podia colocar nomes que houvessem na parentela, né? Ou seja, o nome de um tio, o nome de uma tia. Não podia se colocar nome, por exemplo, um nome aleatório que não fosse da sua família, né? No Cântico de Zacarias, fala que, né, o Zacarias, que era o pai de João Batista, ele profetiza e fala o seguinte: cadê? E tu, no versículo 76 do capítulo 1, né? E tu, ó menino, serás chamado de profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor e prepara os seus caminhos. Então, meus irmãos, aqui encerrando o capítulo 1, né? Aqui o pai de João Batista, ele fala que o menino será será, né? O menino vai ser chamado de profeta do Altíssimo, né? Então, esse é o Cântico de Zacarias. Já aqui no capítulo 2 nós temos o nascimento de Jesus, né? Que obviamente fala sobre o nascimento do Salvador Jesus Cristo, que, como os irmãos já sabem sobre a história, ele nasceu numa manjedoura, né? Humilde, que José e Maria foram para Belém, não tinha nenhum estabelecimento, então eles foram na manjedoura, né? E o próprio Jesus, o Salvador da terra, né, da humanidade, que é um rei que vivia com ouro, com prata, né, ser no lugar mais humilde possível, né? E também nós temos os pastores de Belém, que é aquela história que 3 pastores estavam no campo e o anjo veio e disse para eles irem à cidade, porque o Salvador havia nascido. Então os pastores foram à cidade e, e foram lá no nascimento de Jesus Cristo. E, meus irmãos, agora na circuncisão de Jesus, né? A circuncisão e a apresentação de Jesus é uma passagem rápida que fala que depois dos 8 dias que foi dado a Jesus um nome que havia sido dado, que havia sido dito pelo anjo a Maria, né? Que nós vemos aqui algumas passagens, né? Ali atrás.
No versículo 21 fala assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo anjo que ele fora posto antes de ser concebido. Então você vê aí que, mais uma curiosidade aqui, que tem que ser 8 dias para para circuncidar, naquela época. Tinha que ser desse jeito. E meus irmãos, aqui na passagem de Simeão e Ana, também uma passagem rápida, que fala que Simeão e Ana não, que tinha sido uma promessa de Deus que Simeão e Ana, na verdade eles foram revelados pelo Espírito Santo, que eles não morreriam antes de ver o menino Jesus. E agora no próximo, nós temos o menino Jesus no meio dos doutores, que é aquela história também bem conhecida, é a última também do capítulo 2, que fala sobre o Jesus ainda menino no meio dos doutores, que eles haviam saído e o menino Jesus havia se perdido de Maria e José. E quando Maria e José os encontraram, ele estava no meio dos doutores, não aprendendo com os doutores, e sim ensinando com os doutores, Pra você ver como ele é poderoso. Ele ainda criança, não aprendia com os doutores, ele ensinava aos doutores, E agora aqui vamos para o capítulo 3. E no capítulo 3 nós temos a pregação de João Batista, que ele fala ele prega nas ruas, sobre o batismo nas águas e o arrependimento, que foi, uma coisa que foi dada a gente depois, que Jesus morreu na cruz. Só que aqui, a partir de Jesus nascer, já era uma nova era, Não era mais o Velho Testamento, agora era o Novo Testamento. E por isso João Batista ele prega aqui. E aqui encerrando o capítulo 3, nós temos a genealogia de Jesus, que conta, desde o começo até chegar em Jesus, A genealogia do próprio Jesus Cristo, Que quem era o pai de José, quem era a mãe de Maria, quem era... E assim se vai, quem eram os bisavós de Jesus, Que, como a gente sabe, que muita gente fala aí, que é muito famoso, que as pessoas falam que ele é filho de Davi, que é a verdade, que Jesus ele era da genealogia do próprio rei Davi. E no capítulo 4 nós temos aqui a tentação de Jesus, que é o que abre o capítulo 4, que é a tentação de Jesus, que como nós sabemos também é uma história famosa, que fala sobre que Jesus ele foi tentado, não é verdade? Que ele estava cheio do Espírito Santo e foi para o deserto, e passou 40 dias e 40 noites jejuando e sendo tentado pelo o próprio diabo, Como nós sabemos, é uma história bem famosa, Também. E é uma coisa para nós ficarmos alertas, porque nesta passagem o diabo usa versículos da Bíblia para, para enfrentar o próprio Jesus. E nós temos que ficar alertas, porque o diabo ele pode ser mau, ele pode ser o nosso inimigo, mas ele sabe como nos enfraquecer, não é verdade? Então que nós possamos ficar alertas, Meus irmãos, aqui, na segunda passagem do capítulo 4 fala Jesus é expulso de Nazaré, que, aqui fala que ele estava pregando em Nazaré. Temos até aqui no versículo 18 que fala: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrados do coração. Eu falei aqui versículo 18, mas na verdade era 17. Que fala assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito:
Aí no versículo 18 que fala o que estava escrito, né? Então ele prega aqui e aqui no versículo 27 fala assim: E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã e o Ciro. E aqui nos últimos versículos dessa passagem fala que os, é, os nazarenos ficaram cheios de fúria e expulsaram Jesus da cidade por causa disso, né? E aqui temos aqui no capítulo 4 também temos a cura de um endemoniado em Cafarnaum, que também também é bem conhecida, né? Apesar de ser uma passagem pequena, mas é conhecida. Que havia um endemoniado em Cafarnaum e Jesus, com todo o seu poder, expulsou aquele demônio. E temos também, para encerrar o capítulo 4, a cura da sogra de Pedro, que, né, como nós sabemos também é bem famosa, que a sogra de Pedro estava enferma, muito enferma, e Jesus, com todo o seu poder, curou, né, meus irmãos? E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir em duas partes, né? Aí, esse foi até o capítulo 4, e no próximo vídeo eu também vou falar sobre 4 capítulos, né? Que vai ser, nesse caso, vai ser até o 8, né? Então, os irmãos assistam o próximo vídeo que já deve estar enviado.